Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito sempre a liturgia para ser um ajudador dos presidentes de celebrações na Igreja Católica, pesquisando em sites fidedignos, como revista.arautos.org, Nova Aliança, livros como Deus Conosco, Palavra e Vida, Bíblia Sagrada. Acesse Paulo Roberto Maciel. Maciel no YouTube, Instagram, Facebook, blog. Se quiser ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6 Neste vídeo, a liturgia referente à sexta-feira, 29 de novembro de 2024, penúltimo dia do mês, na 34ª semana do tempo comum no ano B, onde se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando com esse lenço no pescoço. Eu quero dizer que temos a missa à escolha. Eu sou leitor e animador litúrgico da Igreja Católica e tercista, além de um estudioso que participei de cursos de teologia à distância, na Diocese de Colatina, e também estudos bíblicos. Primeira leitura, leitura do livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos do 1º ao 4 e 11, até o capítulo 21, versículo 2. Eu, João, vi um anjo descer do céu. Nas mãos tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou-o por 1000 anos e lançou-o dentro do abismo. Depois trancou e lacrou o abismo para que o dragão não seduzisse mais as nações da terra até que terminassem os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o dragão deve ser solto, mas por pouco tempo. Vi então tronos, e os seus ocupantes sentaram-se e receberam o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e aqueles que não tinham adorado a besta, nem a imagem dela, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da besta. Eles voltaram a viver para reinar com Cristo durante 1000 anos. Vi ainda um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele. O céu e a terra fugiram da sua presença, e não se achou mais o lugar deles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos livros, e mais um outro livro ainda, o livro da vida. Então foram julgados os mortos de acordo com a sua conduta, conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que se encontravam nele. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos. E cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Vi então um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para seu marido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bonito texto de Apocalipse de São João, hein? Agora é o Salmo responsorial. Salmo 83 na Bíblia Vulgata ou 84 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 3º, 4º, 5º ao 6º A e 8º A. Refrão retirado de Apocalipse 21, versículo 3º B. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Repitamos. Eis a tenda de Deus
no meio do povo. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor, Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força, caminharão com um ardor sempre crescente. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Repitamos! Eis a tenda de Deus no meio do povo. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 21, versículos do 29 ao 33. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos refletir no livro Deus Conosco. Está escrito o seguinte: são belas, tocantes as palavras de Jesus. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. É preciso procurar o reino que se aproxima de nós. Ele está perto e a ele podemos pertencer. Sua presença nos transforma e nos faz habitar na casa do Senhor. É preciso acolher a verdade da palavra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Como sabemos prever o tempo, podemos e devemos também perceber os sinais que nos mostram que o reino de Deus está acontecendo ao nosso redor. Não apenas chegando sua realização final, mas também nas suas manifestações parciais. Jesus o prometeu e desde agora manifesta seu poder salvador em muitos indícios, aos quais devemos estar atentos, mesmo aos menores. Agora vamos a uma reflexão do livro Palavra e Vida. Vejamos o que diz aqui sobre Lucas, capítulo 21, versículos do 29 ao 33. Jesus anuncia a chegada de novos céus e nova terra. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. E continua: quando virdes que vão sucedendo essas coisas, sabereis que está perto o reino de Deus. Há tanta violência, ambição, injustiças ao nosso redor
que julgamos que nosso mundo não tem mais jeito, mas Jesus nos manda erguer nossa cabeça e a não desanimarmos. Sua doutrina de amor, sem alarde, em silêncio, leveda toda a massa do mal. Creiamos nisso. Agora temos mais uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho, que diz o seguinte: Jesus avisa: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A presença e a incidência das comunidades cristãs no mundo são testemunho de que as palavras de Jesus continuam válidas e atuais. A parábola da figueira é um alerta para a realidade do reino de Deus que está sempre se aproximando. O reino de Deus nada mais é do que a justiça que anuncia e denuncia, provocando transformações em todos os níveis de relações humanas. O reino se aproxima e torna-se presente, sempre com a justiça que triunfa, criando relações determinadas pelo espírito de partilhar e fraternidade, levando todos a usufruírem a liberdade e a vida. A mensagem é de esperança e libertação. O Filho do Homem tem nas mãos as rédeas da história e libertará todos os que lhe são fiéis na construção da nova história. Agora, o Apocalipse de hoje, ele é muito forte, né? Vamos ver se conseguimos alguma informação sobre Apocalipse 20, para passar para vocês, que ele tem uma palavra muito interessante, né? O Apocalipse é um livro que não é fácil de nós entendermos, por isso vamos procurar aqui a Bíblia Sagrada, edição pastoral 1990. Apocalipse capítulo 20, do 1º ao 4º, depois o 11, e depois do 21 ao versículo 2º. Vejamos então. João apresenta a dinâmica do fim dos tempos. Com a morte e ressurreição de Jesus, o fim da história já começou e se vai processando ao longo da história até chegar à consumação final, quando a aliança entre Deus e os homens se tornar plenamente manifesta. O fim da história é o julgamento, do qual se manifesta a vida. A morte e o mal vão ser destruídos, e os homens serão julgados conforme viveram aqui na terra. O trono evoca a presença do juiz. Esse céu e terra desaparecem porque tudo se renovará. O julgamento de Deus não é arbitrário. Quem pronuncia a sentença é a própria vida de cada um aqui na terra. O livro da vida é o livro do Cordeiro. Nele está o nome dos que deram testemunho de Jesus. A morte e a morada dos mortos personificam os poderes do mal. São destruídos porque, doravante, tudo será vida. Deixa eu ver se tem mais alguma informação sobre o capítulo 21, início do capítulo. A nova relação que existe entre Deus e os homens é apresentada como céu novo e terra nova. O mar já não existe porque os antigos o consideravam morada dos poderes do mal. A Nova Jerusalém é a cidade que Deus vai construir como dom, vem do céu para os homens. É a esposa do Cordeiro, o novo Adão, que esposa a nova. Jesus é o novo Adão que vai esposar a nova esposa, Eva. Realiza-se a aliança de Deus com toda a humanidade. Ela se tornou tenda na qual Deus está presente. Doravante, tudo é vida e realização plena. Agora vamos aos santos do dia, 29 de novembro. Temos aqui a comemoração do dia de São Saturnino, bispo e mártir. São Saturnino
Foi o primeiro bispo de Toulouse, na França, no século III. De acordo com o site da Diocese de Amparo, São Paulo, documentos apontam Saturnino como o primeiro bispo de Toulouse nos anos 250, sob o consulado de Décio. Era uma época em que a igreja naquela região contava com poucas comunidades cristãs. Estava desorganizada desde o ano 177. Com o grande massacre dos mártires de Lyon, o número de fiéis diminuía sempre mais, enquanto, dos tempos pagãos, as filas para prestar sacrifício aos deuses pareciam aumentar. Após uma peregrinação pela Terra Santa, iniciou sua missão de evangelização no Egito, convertendo um bom número de pagãos. Esse foi o trabalho do santo Saturnino. Foi então para Roma, numa longa viagem por vales, montanhas, onde atingiu a Gália, hoje França, Por onde andou, pregava com fervor o nome de Cristo, convertendo quase todos os habitantes. Ele ordenou o futuro santo honesto, e juntos foram para a Espanha, onde também batizou São Firmino. Depois regressou para Toulouse, mas antes consagrou o primeiro como bispo de Pamplona e o segundo para assumir a diocese de Amiens. Saturnino fixou-se em Toulouse e foi consagrado como seu primeiro bispo. Havia um decreto do imperador, na época, punindo com a morte quem participasse de missas ou mesmo de simples reuniões cristãs. Mas Saturnino liderou os que o ignoravam. Continuou com o santo sacrifício da missa, a comunhão e a leitura do Evangelho. Ele e outros 48 cristãos foram então descobertos, reunidos na missa de domingo. Assim foram presos e julgados no Capitólio de Toulouse. O juiz ordenou que o bispo Saturnino sacrificasse um touro em honra a Júpiter, deus pagão, para convencer os demais. Ele, logicamente, como cristão autêntico, se recusou, foi amarrado pelos pés ao pescoço do animal, que o arrastou pela escadaria do templo. Morreu com os membros esfacelados. O corpo foi recolhido e sepultado por duas cristãs. O culto ao mártir São Saturnino, bispo de Toulouse, foi confirmado pela igreja em 29 de novembro. Santo do dia 29 de novembro é São Filomeno, mártir do século III. Foi lançado ao fogo em Ancira, na Turquia, durante a perseguição de Aureliano. De acordo com o canal do YouTube Hoje no Mundo Católico, São Filomeno de Ancira, na Turquia, foi um mártir que enfrentou a perseguição durante o reinado do imperador Aureliano. Foi uma resistência heróica no fogo e diante dos cravos, testemunhando uma fé inquebrantável, uma história de coragem e devoção a Cristo Jesus que ecoou através dos séculos, vindo até os dias atuais. São Filomeno, rogai por nós. Um mártir da igreja, um mártir de Cristo Jesus. Santo do dia 29 de novembro, São Tiago de Edessa, bispo. Faleceu em 521, é venerado pelos sírios como doutor e coluna da igreja, junto com Santo Efrem. De acordo com o site Igreja Síria Ortodoxa.org, Tiago de Edessa, ou Tiago Baradeus, foi um dos padres mais importantes de toda a história da Igreja Siríaca Ortodoxa do Oriente. Ele foi bispo de Edessa. No concílio de Calcedônia, em 451 d.C.,
os bispos das igrejas copta, armênia e siríaca rejeitaram as resoluções por entenderem que tratavam-se de desvios doutrinais quando comparadas aos que receberam dos apóstolos e santos padres. Houve tentativa de monopolização do poder das igrejas do Oriente sob a autoridade unilateral da Igreja de Constantinopla, enquanto as igrejas latinas e gregas aceitaram o concílio, firmando assim o primeiro cisma da Igreja. Essas igrejas começaram a ser duramente perseguidas e seus bispos assassinados ou exilados pelo Império Bizantino, a ponto de praticamente não existirem mais bispos na Igreja Siríaca Ortodoxa, o que ameaçava sua própria existência, haja vista que sem bispos, olha só essa informação, sem bispos não podem existir padres, não há ordenação. Neste período de turbulências, Deus enviou para a igreja um homem cheio de fé e coragem, o monge Jacob, também chamado de Tiago, Baradeus, ou de Edessa, que dedicou sua vida a defender a Santa Igreja daqueles que queriam sua extinção. Tornou-se monge, dominava a língua grega e o siríaco, tornou-se um grande teólogo, um pregador da marca maior, realizando grandes milagres em nome de Cristo e encorajando seus seguidores a permanecerem fiéis à ortodoxia mesmo diante de perseguições. Em 528 viajou para Constantinopla, sendo recebido com muita honra pela imperatriz Teodora, filha de um sacerdote siríaco e esposa do imperador Justiniano, que dava proteção ao clero siríaco e copta, perseguido e martirizado naquele período. Foi então ordenado bispo universal com o título de metropolita de Edessa e como autoridade ecumênica pelo então patriarca de Alexandria, Mor Teodósio, que estava exilado em Constantinopla, juntamente com outros 3 bispos que estavam presos. Assim, poderia ordenar padres e bispos em todas as igrejas, coptas, armênias, siríacas, etíopes, etc., que rejeitaram o concílio, evitando assim o seu desaparecimento. Partiu então em sua missão pela Síria, Egito, Armênia, Capadócia, Cilícia, Isauria, Panfilha, Licaônia, Lícia, Frígia, Caná, ou Cana, Ásia Menor e pelas ilhas do Chipre, Rhodes, Quios e Mitilene, assim como pela Mesopotâmia e Pérsia. Autorizado pelo patriarca, ele sagrou 27 bispos e ordenou alguns milhares de diáconos e sacerdotes, mantendo-se firme em sua missão por 35 anos, incansavelmente lutando o bom combate pela igreja, a qual apoiou até sua morte em 30 de julho de 578. As igrejas que rejeitaram o concílio de Calcedônia foram salvas, então, do desaparecimento e puderam reestruturar suas hierarquias, bem como as suas comunidades. São Tiago de Edessa é comemorado pela Igreja Siríaca Ortodoxa nos dias 29 de julho e 28 de novembro. Quer dizer, estamos no dia 29, mas está dentro do período, né? Santo do dia 29 de novembro, São Francisco Antônio Fazani, sacerdote, faleceu em 1742, da Ordem dos Frades Menores. Ele foi um grande devoto da Imaculada Conceição. Durante 40 anos, se fez conhecer por sua grande caridade com os pobres, órfãos e encarcerados. São Francisco Antônio Fazani, rogai por nós. Agora, beatos que estão quase na fase de canonização. Falta apenas uma fase para a canonização, portanto, já são considerados praticamente santos. Santo do dia 29 de novembro, beato Eduardo Bourdin.
presbítero, ou seja, padre, sacerdote, e mártir, faleceu em 1588. Foi sacerdote inglês que, dotado de grande bondade, sabia curar as enfermidades espirituais e consolar os penitentes. Foi morto em York, na Itália, aliás, na Inglaterra, na perseguição da rainha Isabel I. Santos do dia 29 de novembro, beatos Dionísio da Natividade Bertolotti, sacerdote, e redimido pela Cruz Rodrigues, religioso, faleceram em 1638. Foram dois carmelitas descalços. Eles foram martirizados pelos maometanos, os muçulmanos, na ilha de Sumatra. Santa do dia 29 de novembro, beata Maria Madalena da Encarnação Virgem, faleceu em 1824. Foi fundadora do Instituto das Irmãs da Adoração Perpétua do Santíssimo Sacramento. Morreu em Roma. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. Eu falo a paz de Cristo Jesus, meu Senhor. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. Então, o professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer dessas respostas é melhor para nós, pois Deus é onisciente e sabe o que é melhor para os seus filhos. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e teremos corpos glorificados e viveremos para sempre a partir do retorno de Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 7919.